Olá, hoje eu quero falar sobre pecado e demonstrar para você que, à luz da Bíblia, pecado é muito mais do que simplesmente fazer coisas erradas ou desobedecer aos 10 mandamentos. Eu vi vários comentários no meu canal, no YouTube e também no blog a respeito do pecado. E eu agradeço muito pelos seus comentários, pela sua participação, mas eu também percebi algo muito importante, que além dos comentários, há muita falta de conhecimento a respeito do assunto. As pessoas pensam que pecado é simplesmente transgressão da lei, transgressão dos 10 mandamentos. E qualquer pessoa que se aprofunda e que estuda a teologia, percebe que é preocupante uma posição dessas. O pecado é algo muito mais amplo. Eu vou dar alguns exemplos para você perceber a diferença entre pecado no singular e pecados no plural, diríamos assim. Eu estou usando isso como um recurso didático, tá ok? Veja, algumas coisas erradas e que não estão nos 10 mandamentos. Primeiro, 10 mandamentos, uma proibição direta contra o orgulho. Você vê que, obviamente, a transgressão dos mandamentos envolve o orgulho. Mas você não tem algo direto, como por exemplo, referindo-se ao orgulho original que Satanás teve em querer se colocar no lugar de Deus. Em Isaías 14, 12 a 14, Satanás é tido como um pecador, porque quis ser igual a Deus. Você lê, por exemplo, Romanos 14, 23. Paulo diz que tudo que não provém da fé é pecado. Eu lhe pergunto, onde nos 10 mandamentos é dito que não ter fé é pecado? Olha como a coisa é ampla. Você vê, por exemplo, Adão e Eva. Quando eles pecaram em Gênesis 3, qual dos 10 mandamentos eles transgrediram? Essencialmente, eles cometeram algo pior do que transgredir os 10 mandamentos. Eles tentaram ser como Deus. Veja, pecado tem mais a ver com um estado de rebelião do que simplesmente transgredir leis. Espera mais um pouquinho que eu vou lhe dar mais umas informações sobre isso. Outra coisa, a escritora cristã Ellen White muito bem comenta no seu livro Conselhos sobre Saúde, página 41, que quando a pessoa não se exercita e sobrecarrega o seu sistema nervoso central, ela está pecando, ou seja, não fazer exercício também é pecado. Tiago 4,17 diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso também peca. Onde está isso nos 10 mandamentos? Você percebeu? Os 10 mandamentos são um resumo da vontade moral de Deus para nós, que se encontra em toda a Bíblia. Qual é a diferença então entre pecado e pecados? Pecado é rebelião, é quebra no relacionamento com Deus. Em consequência desse afastamento e desta quebra na relação com Deus, a criatura pratica os pecados, que são os comportamentos errados. Então, quando você pensa que é possível parar de pecar antes de Jesus voltar, você está cometendo um equívoco muito grande. Você está desconsiderando que pecado não é somente atitudes erradas, é estar separado de Deus, é ter o relacionamento quebrado com Deus. E quando que o nosso relacionamento será totalmente refeito com Deus? Na glorificação. Quando Jesus voltar, transformar o nosso corpo e nós estarmos pessoalmente vendo a Deus face a face, aí deixaremos ser pecadores, porque o relacionamento quebrado, pecado, deixará de existir, porque a nossa natureza terá sido transformada. Um outro detalhe importante, mesmo que você e eu devamos lutar e devamos vencer os nossos pecados, a santificação é uma escola na qual nós não recebemos diplomas. Ellen White foi muito feliz ao dizer que quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais percebemos a nossa pecaminosidade. Ou seja, quanto mais você se aproxima de Cristo, você não se sente mais perfeito, você se sente mais pecador, porque ela explica, ao contrastar o caráter dele com o seu, você percebe, nossa, eu achei que eu tinha vencido, agora eu vejo que eu tenho mais coisas ainda para melhorar. Isso é santificação.
Isso é buscar perfeição sem ser perfeccionista, sem se iludir, ok? E um outro detalhe importante que eu quero destacar para você. Essa natureza pecaminosa sairá de nós na glorificação. E quando isso ocorrer, aí sim, você e eu poderemos dizer, estou sem pecado. Enquanto isso, lute, cresça, esforce-se como fez o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 9:27, quando ele diz assim, eu esmurro o meu corpo para não ser desqualificado. Esforce-se, mas ao mesmo tempo, seja equilibrado. Não exija das pessoas aquilo que você não exige de você mesmo. Compreenda que pecado é algo muito mais grave do que atos. Pecado é uma condição de rebeldia, é uma separação, é uma alienação de Deus. É uma enfermidade, é algo que contaminou a nossa natureza. E eu finalizo dando para você uma dica. Aprofunde-se mais nesse assunto. Este conceito de que pecado é só a transgressão da lei, isso é um absurdo, é uma aberração teológica. A Bíblia não ensina isso. Ellen White, escritora cristã, que seguia a Bíblia, também não ensinou esta barbaridade como alguns alegam. Pegam só umas citações fora do contexto, ao invés de estudarem tudo o que ela escreveu sobre o assunto. O pecado é algo muito mais amplo. Para te ajudar a se aprofundar nisso, eu elaborei um artigo de umas 15 páginas aproximadamente sobre esse tema, em que eu ali inclusive descrevo conceitos do Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia, outras obras de referência, inclusive de autores evangélicos. Você vai perceber um material muito útil. Se aprofunde naquilo que realmente vai trazer crescimento a você. Tenha cuidado com esses vídeos na internet, com esses artigos totalmente tendenciosos e muitas vezes incompletos. Não apresentam as verdades dos fatos. Não estou dizendo que o meu artigo vai ser completo, não é isso? Tanto que eu sugiro ao final mais de 10 obras para você se aprofundar. Mas veja, precisamos ter uma compreensão correta da santificação bíblica. A santificação é sim ser transformado, é parecer-se mais com Jesus, mas santificação não tem nada a ver com perfeccionismo. Perfeição na Bíblia é uma coisa, perfeccionismo fanático é outra totalmente diferente. Que Deus dê a você o equilíbrio, que Deus ajude a você a compreender esse assunto à luz das Escrituras. Veja no link o acesso a esse artigo. Eu estarei também transformando ele num e-book para você ter gratuitamente e poder aí compartilhar com as pessoas, tá? Um abraço carinhoso, que a graça de Cristo seja sobre você. Até o nosso próximo encontro.